Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Presente em 59 países e em centenas de cidades, um aplicativo de carona paga virou febre entre investidores e usuários. O Uber promete facilitar a vida de quem depende do transporte terceirizado. Mas se por um lado ele facilita a vida de uns, de outros ele complica bastante. O aplicativo foi criado em 2009 no Vale do Silício, Estados Unidos. Há pouco tempo ele chegou ao Brasil e oferece serviço de transporte por apenas 20% do valor cobrado pelos taxistas. Ele está tirando as corridas, que deveriam ser dos táxis, nos carros convencionais, e isso aí prejudica muito porque a gente trabalha legalizado dentro das normas da BH Trans, e esse serviço ele é totalmente fora da legalidade. Eu acho que se quiserem legalizar, tudo bem, vai os órgãos corretos, legaliza tudo e tal, aí tá tudo de acordo, tá? Desde que seja legalizado. Mas pela Constituição brasileira, esse tipo de serviço não existe, e isso está prejudicando a categoria de taxista. De acordo com o Sindicato dos Taxistas de Belo Horizonte, os preços mais acessíveis diminuem cerca de 30% o número de corridas. Além da concorrência, a categoria reclama da falta de fiscalização para os motoristas cadastrados no sistema. A gente fica aquela revolta, porque o governo, as autoridades não estão protegendo o mercado interno e deixando esse pessoal de fora entrar em uma concorrência desleal, É uma invasão, é uma coisa descabível. Que vem a evolução, sim, tudo bem, ninguém é contra a evolução. Agora, se nós temos que sujeitar um cabresto de fiscalização, com mais de 5 fiscalizações, o ônus disso, e a gente ter que sujeitar uma concorrência desleal, não tem jeito. Eu acho que a lei tem que prevalecer. E assim nós trazemos essa discussão aqui para o nosso estúdio e vamos falar agora no quadro Mundo do Trabalho com a Mônica Hawk. Mônica Hawk, quanto tempo? Seja muito bem-vinda novamente ao programa. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Jóia. Que polêmica, hein, Mônica? Essa daí é uma inovação, é algo novo, mas já vai assim batendo de frente com a tradição do táxi. Até onde isso é prejudicial e até onde isso é benéfico para a nossa população, mano? Bom, primeiro que quando eu vejo essas imagens, os taxistas invadindo, depredando os carros do Uber... essas imagens são recorrentes. Eu lembro, eu recordo, não porque eu estava lá, mas porque eu fiz história, da Revolução Industrial. Quando as primeiras máquinas surgiram, os trabalhadores entendiam que aquilo era uma ameaça e começaram a quebrar as máquinas, como forma de garantir o seu emprego, como forma de manter uma coisa que já existia. E isso é recorrente no mundo do trabalho. Há um tempo atrás, o desenhista perdeu espaço para o designer, e o designer vai perder espaço para a próxima profissão. O mundo do trabalho ele é dinâmico. Então, as pessoas têm o risco de cada trabalhador, cada trabalhador corre o risco de perder a sua função. Por exemplo, aí a gente pode entrar aí com uma outra polêmica contemporânea aí, por exemplo, que é a substituição dos cobradores nos ônibus, concentrando a função de cobrar e tudo ao motorista. É uma profissão, vamos dizer, que está, vamos dizer assim, em xeque. É uma evolução, né, Mônica? E sabe o que é mais interessante nessa questão, até pegando a mobilidade urbana, é uma coisa que está presente, é um ponto crítico no mundo inteiro. Então, o tempo todo tem pessoas desenvolvendo, pensando em soluções. O Uber é só uma. Se você apedrejar o Uber, proibir o Uber, vai entrar outro no lugar. Então, a gente precisa entender melhor, abrir o horizonte, entender essa coisa de uma maneira mais macro. O que eu percebo é que algumas coisas são muito marcantes. Por exemplo, hoje a gente já está falando em meios de transporte sem motorista. Então, até o motorista já está sendo ameaçado. Enquanto a gente está brigando pelo trocador,
né? E aí aqui no Brasil tem aquela cultura, não, vamos obrigar por lei a ter o trocador para garantir o emprego. Não, toda vez que você obriga um trocador a fazer o que uma máquina está fazendo, você está mantendo um emprego de trocador, mas você está fechando postos de trabalho na área de tecnologia, que tem uma qualidade de vida melhor e um salário maior. É essa mentalidade que a gente tem. Toda vez que você obriga um posto a contratar um frentista e não deixar que uma máquina faça o trabalho, você está fechando postos de trabalho na área de suporte, na área de desenvolvimento, ou seja, esse mesmo frentista... E até vai também pelo nível de desenvolvimento social de uma nação. Porque a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, lá não existe a figura do frentista. Não. Você que chega, você que abastece seu carro e você que paga por aquilo ali. Tudo isso não é um problema só do dono do posto e do frentista, isso é um problema porque isso aumenta o custo. Então, a gasolina fica mais cara, o serviço fica mais caro. Todas as vezes que você coloca essas pessoas, mantém esses empregos, que são empregos, vamos dizer assim, de certa forma que a tecnologia, outro modo de se fazer foi criado, você está impedindo o país de ser mais competitivo e de criar qualidade de vida para o trabalhador. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Agora, voltando para a questão do Uber, tem uma coisa que é muito sintomática. Eu tenho acompanhado há uns dias atrás todas as pesquisas de opinião. Você é a favor ou você é contra o Uber? Nós fizemos essa chamada com taxistas, ouvimos o taxista e, obviamente, o taxista é contra. Mas a população, 75% da população é a favor do Uber. Então, o problema do taxista necessariamente não é o próprio aplicativo ou quem faz é o passageiro, exatamente. É o consumidor. O que está acontecendo, o consumidor está dizendo, eu estou vendo alguma coisa errada nesse modelo de táxi e eu quero um produto novo. E quando a gente vai ler por que as pessoas são a favor do Uber, não se toca na palavra preço, porque em alguns momentos a corrida do Uber pode até ficar mais cara. Dependendo da conjuntura. Do tempo, do que se estabelece. Do tempo, porque o sistema... Porque ele já tem uma atualização, o próprio sistema regula a demanda então, se tem muitos carros, é um preço, menos. Então, não é preço. Todas as pessoas falam a prestação de serviço. Olha, no táxi, o taxista me cobra mais, ele coloca, o carro fede a cigarro, sempre reclamando do serviço. Por exemplo, ainda a gente esbarra, e esse é um desafio talvez até para o próprio profissional, o próprio taxista, de observar isso, porque é taxado também, existe alguns preconceitos. Olha, os taxistas, principalmente em alguns estados aqui no Brasil, toma cuidado, porque o primeiro a te roubar é o taxista. Ou seja, porque ele tem que fazer um caminho menor distância entre 2 pontos é a linha reta. Ele não, ele dá muitas voltas para poder fazer. E o que é interessante a gente pensar a evolução, ela vem, o Uber é só uma forma, mas o Uber não é nada se ele não tiver consumidores e usuários do lado dele. E eu acho que é isso um pouco que a gente tem que resgatar. A gente precisa entender que o taxista não é ninguém, o Uber não é ninguém se não tiver o cliente. E sabe o que é chocante? Eu vi um vídeo de um taxista cercando um carro do Uber, agredindo verbalmente a usuária. Gente, é o cliente. Eu vi essa matéria. Eu vou xingar, vou punir o cliente. É dessa forma que eu quero me manter no mercado? É uma falta de visão mesmo de mercado. Então, claro que os sindicatos de taxistas estão defendendo tudo, mas eu não vi um até agora falando assim, gente, o povo está mandando uma mensagem, vamos mudar a forma de Aí partiria, por exemplo, desses sindicatos, dessas cooperativas, chegar e falar assim, gente, nós temos que fazer algo, então, novo. Até mesmo, Mônica, de um pleito, assim, em relação até essa, igual a taxista ali na matéria, ela disse lá sobre a coleira que é colocada neles lá de fiscalizações. E por que não tem ninguém protestando contra a coleira? Por que é mais fácil apedrejar o Uber do que apedrejar quem... Isso é síndrome de Estocolmo. É você agarrar ao seu malfeitor e ficar preso nele. Por que você não está
Então, na porta ou da prefeitura ou daquela pessoa que tem 10 táxis e te cobra R$180 a diária. Não seria então o sindicato, que é quem defende a classe, ir a esses órgãos de competência, BHTrans, governo estadual, governo municipal, governo nacional, chegar e falar, olha, precisamos de apresentar emendas para que os taxistas eles tenham mais isso, mais aquilo. Desonerar o taxista. Desonerar. Nós temos até algumas imagens que eu trouxe para a gente pensar também, porque do ponto de vista tributário, hoje o serviço de táxi ele tem alguns benefícios. Por exemplo, isenção de impostos na compra do veículo. Eu até trouxe uma imagem. Tem essas imagens aí, produção? Se tiver, puder colocar para a gente. Isso, que bacana. Olha a colocar. carga, colocando a isenção, né, que os taxistas têm e que os motoristas do Uber ainda não têm, no final das contas, o motorista do Uber ele paga mais. Então, e essa questão de que não paga, agora, não quero dizer com isso que não sou solidária a esse momento dos taxistas, porque é o momento que eles estão tendo que concorrer com uma nova força que não é legalizada ainda, é diferente de ser ilegal. Porque nenhuma inovação, ela chega legalizada, porque ninguém cria lei para aquilo que não existe, gente. Isso é piada, né? Não, vou inventar uma lei para uma coisa que não foi feita. E se for olhar, o Uber, né, agora está explodindo aí nessa força toda, e até essa mídia, ela gera uma procura. Eu vou dar um exemplo aqui numa inconfidência que a Mônica viria hoje para aqui para o programa ia testar o Uber. Porque eu recebi um cupom de desconto, achei barato a estratégia de marketing. Olha só, então essa inovação que o profissional taxista, mas o profissional, qualquer outro, em qualquer outra área, ele precisa se adequar visando o seu público. Por exemplo, eu não ando com dinheiro, então no Uber eu vi lá, olha, eu posso pagar no cartão de crédito. Conseguir taxista com cartão de crédito hoje é difícil, não é? Não são todos. É difícil. Então, são algumas necessidades do consumidor que elas têm que ser revistas. Agora, o que está acontecendo? Eu acho que é um momento, é uma oportunidade, porque em outros momentos, por exemplo, eu tenho alguns lugares que eu viajo, eu conheço alguns taxistas, e pode ter Uber, eu não troco, porque a minha relação com ele é uma relação muito boa. É o que no mercado de trabalho chama-se de fidelização, né, exatamente. Se eu tenho um taxista que está me atendendo, que me conhece, que eu sei que é de confiança, eu não vou contratar um serviço de um desconhecido. Então, por exemplo, eu fico pensando ali, nossa, tem um ponto de táxi pertinho da minha casa, nunca ninguém bateu na minha porta e falou, olha, eu sou um motorista, eu estou aqui quando você precisar. Sabe, não existe essa fidelização, mas olha que oportunidade. Não tem, o motorista do Uber, ele não tem um ponto. O taxista tem. Por que não começar a criar vínculo com a sua comunidade? Com a base ali. Né? Porque eu acho que é um serviço, por mais que hoje assuste todo mundo e tudo que é novo assusta mesmo, mas eu acho que não é um serviço que veio para substituir totalmente. Ele veio para modificar e atuar também. Então, eu não acho que o taxista, e aí é futurologia, né? Não tem como dizer, mas eu acho que o taxista, nesse momento, ele está saindo, ele precisa rever a sua forma de trabalhar, a forma como ele lida com o consumo, a forma como, se ele aceita essas taxas, talvez não começar a aceitar mais. Né? Todas essas coisas têm que ser vistas. Aí é se mobilizar de uma forma inteligente e criativa. Porque, por exemplo, a gente já viu, eu vou usar uma expressão, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas a gente já viu ali esse certo corporativismo da classe. Eles se mobilizaram, estão gritando, estão fazendo barulho. Isso tem que juntar Isso mesmo. É legal. Agora, será que isso não pode ser canalizado de uma outra forma? Agredindo o consumidor. Passageiro. E agredindo, né, o outro trabalhador. Não, teve que é um uma outra seu, imagem que rodou aí ontem de um próprio taxista desrespeitando uma autoridade policial. Não sei se você teve, que foi feita uma abordagem. Eles cercaram um motorista lá do Uber, né? E aí o policial chegou e desfez ali aquele imbróglio ali. E eles então começaram filmando ali o motorista, dando o nome da sua... identificando, né, aquele policial ali, o cabo fulano de tal e tal, olha pra você ver, ele é contra o taxista, ele...
Agora, vamos pensar o seguinte, que imagem, é claro que não são todos os taxistas, né? Existem profissionais maravilhosos e péssimos profissionais em qualquer segmento. Mas pensa a imagem que fica para o consumidor. E desde que os taxistas começaram a cercar o carro do Uber, sabe o que aconteceu? A procura pelo Uber subiu 200%. 200%. Uau. Sabe o que está dizendo? Quanto mais taxista começar a perseguir, mais pessoas vão se interessar. Mas isso já é um efeito até natural daquilo que é proibido. Por exemplo, dias aí passados, Dia dos Namorados, fizeram aí uma fábrica aí de cosméticos, fez uma propaganda que, assim, gerou uma polêmica. Todo mundo comprou cosméticos daquela marca. E o Uber está usando isso no mundo todo, porque também é bom falar que no mundo todo os taxistas protestaram e fecharam o aeroporto, tudo. E tudo que é feito com não violência, tudo é válido, porque é o momento deles se organizarem de alguma forma. Mas em todas as cidades a procura pelo Uber disparou, em todas. E aqui no Brasil também está disparando. Pensando, por exemplo, você disse aí no mundo inteiro, pensando lá, o aplicativo foi criado nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, já falamos aqui, você trouxe até empresários que também estiveram lá, aprenderam lá, mas em Nova York, Mônica, você disse que lá tem mais Uber do que táxi, né? Saiu uma notícia essa semana, hoje já tem mais motoristas Uber do que motoristas de táxi. Ultrapassou o número. E não é só o Uber, né? Tem outros também, outros aplicativos já. Tem concorrentes diretos. Existem outros Ubers por aí, então se tirar um vai entrar o outro. Isso é irreversível, porque é uma tendência mundial hoje em dia. A não ser que você queira viver em Cuba, funciona assim. Se tem um serviço que no mundo todo as pessoas usam, graças à tecnologia, tudo é natural que o país comece a absorver também. Claro, cada país vai ter um tempo de aceitação, tudo, mas não adianta proibir. O Uber acabou de ganhar um aporte de mais de $1 bilhão. Isso significa que ele só vai crescer no mundo inteiro, com toda... Então, e pensar também, por exemplo, o Waze em Israel está testando um sistema de carona gratuito. Então, pessoas que antes pegavam táxi, rapidinho vão poder acionar o Waze e entrar... Ver quem está disponível e vai. E usar o sistema. Aqui no Brasil, vou até trazer, eu tenho um aplicativo maravilhoso, o Zump, que também é um aplicativo gratuito de carona. Então, o motorista de táxi tem que ter essa visão que o Uber, ele é só um sinal de uma mudança muito maior que está acontecendo. Então, como profissional, eu preciso me preparar, saber fazer essa leitura da mudança. Por exemplo, eu que sou empresária, trabalho com tecnologia. A qualquer momento, um moleque de 13 anos, ou da Índia, ou da China, ou daqui mesmo, pode desenvolver uma tecnologia superior à minha, mais elaborada que a minha. Mas eu preciso ter essa visão de que não é um instrumento, mas é a minha capacidade de ser profissional, de me relacionar com o cliente. É isso que vai me manter no mercado. Enquanto eu for uma pessoa que resolva o problema para uma pessoa ou melhora um produto, eu tenho a garantia do mercado. Seja dirigindo um táxi, ou seja dirigindo um Uber, ou seja... Um cobrador... Ou seja, transportando, porque o taxista ele não é taxista. O que ele é? Ele é uma pessoa que resolve o problema de locomoção do usuário. Então, a forma como essa locomoção é feita, ela vai mudar ao longo do tempo. E, Mônica, pensando aqui, às vezes, nos longos trajetos e, às vezes, na demora por causa de trânsito, acaba que o profissional do táxi, por exemplo, ele pode usar daquele tempo em seu favor. E muitos, a gente sabe e conhece muitos testemunhos, né, de profissionais que tornam até verdadeiros psicólogos ali dentro do carro, ali naquele momento da corrida. 5, 10, 15 minutos, ele pode levar uma mensagem boa, pode ser um bom ouvinte, né? Isso tudo ele pode usar para agregar no trabalho dele. E pequenos serviços, né? Quanto custa, às vezes, você precisar urgente de um táxi e ter um número no seu celular que você pode ligar e que você conhece essa pessoa. Então, eu acho que o motorista de táxi, hoje, ele ainda pode ter algumas vantagens competitivas que o motorista Uber não tem. Então, eu acho que agora é o momento da gente acalmar,
fazer a leitura do tempo, dessa mudança dos tempos e começar a caminhar no sentido de no que eu sou melhor e ali me fortalecer. Acho que tem que ser revista todas essas questões das taxas, do custo de ser taxista, que a gente sabe que existe, mas a gente precisa principalmente ver qual é que problema eu resolvo, qual que é a minha relevância na sociedade. Puxa vida, mobilidade é uma coisa complicada, o taxista ele não vai perder a importância dele, mas ele com certeza vai ter que mudar a forma como ele tem prestado serviço. Um deputado federal aqui eleito por Minas Gerais, ele apresentou ontem na Câmara Federal um projeto, né, para proibir o Uber. O que você diz sobre isso, mano? Seria... Seria, vamos dizer assim, a gente tem algumas expressões comuns, populares, que a gente pode trazer, Mônica, por exemplo... Será que ele proibiu a internet também? Não, seria isso aí, jogar para a torcida, vamos dizer ali, peraí, eu vou pegar esse nicho, esse segmento aí e falar, ó, vou trazer esses caras para o meu lado. Eu acho que é assim, ó, vem uma coisa nova, vem uma inovação. Óbvio que uma inovação não tem regulamentação. Aí, em vez de eu sentar, pensar e regulamentar, não, vou proibir. O que dá menos trabalho? Tá dada a minha resposta. Não tem como fugir da regulamentação. Sim, pode falar. Ah, tá. Entendi. Chega uma pergunta aqui agora, olha, você vê o dinamismo e o alcance do nosso programa, e nós recebemos aqui a pergunta do Júlio César, que é taxista também. Júlio, e todos os taxistas, um grande abraço, Deus abençoe aí. E ele está falando aqui, às vezes discordando de algumas coisas que a gente está falando nesse contexto, mas ele nos passa aqui que um dos diferenciais do táxi é que eles vão às periferias e o Uber não vai. Ah, que legal. E importante, o Júlio, todos os taxistas, é claro que nesse momento o taxista não precisa concordar com tudo, porque é uma dor. Eu consigo me colocar no lugar deles e sei que, imagino o que eles estão passando. Mas olha que legal essa capacidade que ele teve de fazer essa leitura. Outra leitura que o próprio Júlio César faz e traz para a gente. Corridas pequenas, dentro do bairro, casa, supermercado, supermercado, casa. Não, e pensa bem, quantos prédios nós temos? Que tal um taxista do prédio, né? Tem aquela pessoa que todo mundo confia. Eu acho que tem tantas alternativas, porque o Uber, ele é uma plataforma gigante, é uma coisa estática, mas... Você, como taxista, você pode personalizar seu serviço. Você pode olhar onde que fica seu ponto. Ah, meu ponto fica num bairro com muitas pessoas idosas. Então, de que forma eu posso atender essa população idosa da melhor forma? Você acha que a população idosa vai trocar o taxista de confiança, que ele tem segurança, que já por Uber? Faz parte da personalidade, valorizar isso. Eu acho que o taxista ele é necessário, ele não vai deixar de ser relevante para a sociedade. A gente só precisa... Não deve nem deixar de existir, se a gente for olhar. De forma alguma. Eu, por exemplo, quero continuar usando o serviço de táxi. Agora, aproveitar esse momento de turbulência para rever algumas coisas. Por exemplo, Mônica, é todo mundo, né? A gente vive essa questão aí hoje da lei seca, não é? Eu acho que o motorista de táxi também explorando isso. Espera aí, eu estou trabalhando na noite, próximo a uma região de bares, restaurantes. Ser o taxista da rodada, né? Fazer um papel, divulgar, olha, naquele ponto a gente leva tantos amigos. Ou seja, tem tantas formas de fidelizar. Eu acho que se eu posso dar uma contribuição para o taxista nesse momento para de olhar para a grama verde do vizinho. Porque o que já passou, que é a forma como o transporte funcionava, essa forma não existe mais. E começa a olhar para o seu cliente e ver todas as possibilidades de uso que ainda existem e vão continuar existindo. Né? Porque ninguém resiste a um bom serviço, ninguém resiste a uma fidelização. E o motorista de táxi, ele tem inúmeras ainda vantagens que o motorista do Uber não tem. Mas tudo vai depender da capacidade da categoria de se reinventar. Que eles vão ter que se reinventar, isso não tem dúvida. Por exemplo, foi dito aí para a Copa do Mundo que seria dado aos taxistas a oportunidade, né, e os meios até para aprenderem novas línguas e tudo, oportunidades de uma certa forma para inovar o trabalho, para melhorar
sempre existiu, né? E também não jogar tudo em cima dos taxistas, simplesmente. Eu acho que o quanto antes, agora as autoridades precisam pensar na regulamentação desse novo serviço. Tem que entender, isso não é uma ondinha. Isso é uma mudança forte. Hoje é o Uber, amanhã é o Waze, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, essa regulamentação ela tem que vir rápida, porque hoje em dia, tanto taxistas quanto motoristas de Uber estão sofrendo. Você precisa criar essa regulamentação. Olha que legal, esse é uma imagem muito significativa de como os tempos estão mudando. Hoje, o Uber ele é a maior frota de transporte do mundo sem ter nenhum carro. O Facebook, da mesma forma, é a maior plataforma de conteúdo sem ser um canal de comunicação. O B&B, que é mais interessante ainda, hospeda milhares e milhões de pessoas sem ter um único hotel. O Alibaba não tem estoque e é o maior varejista do mundo. Ou seja, a forma como o mundo do trabalho e a economia está se movendo é uma forma diferente. Não adianta a gente olhar para trás, porque o para trás já não existe mais. É ver como que as coisas estão funcionando e se adaptar aos novos tempos. Não tem outra forma. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.